Hoje vou contar a história da baleia gigante que atacou o barco de pesca. O filme chama-se No Coração do Mar. No século XVIII, as pessoas descobrem que o óleo de baleia pode ser usado para iluminar a cidade. Desde então, a demanda de usar o óleo de baleia foi aumentando dia a dia, e a caça à baleia também começou aqui. Naquele dia, o escritor Herman foi a um hotel para encontrar inspiração para escrever livros sobre baleias. Ouviu dizer que o chefe do hotel, Thomas, tinha sido atacado por baleias, por isso ele queria ouvir essa história. O Herman mostrou seu desejo e deu todo o seu dinheiro guardado em troca da história do Thomas. Quando Herman perguntou sobre o barco de pesca de Essex, Thomas ficou extremamente zangado e exigiu que Herman fosse embora. Felizmente, a esposa de Thomas prontamente apareceu para aconselhá-lo. Agora a vida deles é difícil, então, precisaram deste dinheiro para viver. O Thomas contou a história naquele dia. De acordo com o relato do Thomas, a nossa história começou oficialmente. Algumas décadas atrás, Thomas tinha 14 anos. Mas ele não é o personagem principal do filme. O protagonista são dois homens, o capitão do barco de Essex chamado George e Owen. Começamos a falar do Owen primeiro. É um caçador de baleias experiente e sua mulher estava grávida. Eles vivem numa casa velha na costa. O George queria ganhar dinheiro para ele e sua mulher poderem viver na cidade, mas sua mulher achou que a vida agora também é muito boa. Naquele dia, o chefe ligou ao Owen para o escritório e disse-lhe para ir ao mar apanhar baleias. Mas Owen não deve ser capitão. A posição do capitão pertence a um homem chamado George. Os seus antepassados criaram a caça à baleia, mas ele não tem experiência nenhuma. Então, Owen ficou muito triste com o resultado. Felizmente, o chefe compensou para Owen e prometeu que ao trazer de volta 2.000 barris de óleo de baleia, Owen receberia 115 moedas de ouro. Ao mesmo tempo, ele será capitão. Owen concorde. Depois de se despedir da sua esposa, o barco baleiro de Essex começou a zarpar. O melhor amigo do Owen também participou nesta jornada. Pouco tempo depois, o barco encontrou dificuldade. As velas foram embrulhadas juntas, e os marinheiros não podiam resolver este problema. Durante o período em perigo, Owen subiu prontamente cortando a corda para abrir a vela. O capitão George sentiu-se envergonhado porque não podia fazer nada. No jantar, George zombaria a origem de Owen. Owen ficou irritado sem falar nada. Na manhã seguinte, Owen treinou os marinheiros. George só os olhou. Para não perder a face, ele pediu aos marinheiros que arregaçassem as velas e usassem toda a sua velocidade para seguir em frente. Depois de um pouco tempo, estava ventando, tempestuoso. Owen pediu para largar as velas por segurança. George recusou porque achava que os marinheiros tinham de ser mais treinados. O barco continuou avançando apesar do ventoso e tempestuoso. O barco quase virou por causa do mau tempo. George imediatamente exigiu a todos para largarem as velas, mas já tarde. Os marinheiros foram todos soprados ao lado. Em estado crítico, Owen e o seu melhor amigo cortaram prontamente a corda para escapar as pessoas do perigo. No dia seguinte, George procura Owen, pedindo-lhe que convidasse os marinheiros para regressarem ao porto. O George até despejou o incidente de ontem na cabeça do Owen, sugeriu que o Owen se demitisse. Owen refutou claramente que George queria seguir em frente apesar dos ventos do furacão. Eles têm uma briga grande. Owen finalmente desistiu de discutir. Pediu ao George que não devia voltar com as mãos vazias, ele queria apanhar algumas baleias. George concorda. Muito rapidamente, as pessoas encontraram um enxame de baleias. Owen e algumas pessoas usaram os pequenos barcos para as apanhar. Todos estavam tão animados porque o dinheiro estava mesmo à frente deles. Owen esfaqueou uma baleia com um desentupidor. A baleia nadou freneticamente para o fundo do mar. Vendo que a corda não era longa o suficiente, Owen usou as cordas de outro barco. Mas esta corda ainda não é suficiente. O pequeno barco estava prestes a ser arrastado para o fundo do mar. O melhor amigo do Owen quis cortar a corda, mas Owen não concordou. Quando a corda estava apenas a cerca de 10 metros de distância, a baleia subitamente emergiu. As pessoas rapidamente a esfaquearam até a morte e rebocaram de volta para o barco grande para se barbear em óleo de baleia. Um total de 47 barris, estava muito bem. Infelizmente, algum tempo depois, eles não veem mais baleias. Eles só podem chegar ao Atlântico, mas também não colheram nada. Naquele dia, quando todos trocaram de comida na ilha, conheceu um capitão mentalmente caído. Ele disse que o barco dele capotou perto do Equador. Lá, existem centenas de milhares de baleias.
Foram originalmente capazes de colher barcos cheios de volta, mas encontraram um monstro. Uma baleia branca com milhares de metros de comprimento atacou-os. Os três não acreditam, mas querem ver pessoalmente. Na verdade, este lugar tem muitas baleias. As pessoas começaram a apanhá-las. Mas no processo, o pequeno barco do Owen foi atingido. Uma cauda gigante Capsize atacou o pequeno barco. Esta cauda é tão grande como uma casa. Talvez esta é a baleia branca que o outro capitão disse. Owen e todos voltaram imediatamente para o grande barco para consertar o buraco. Mas o grande barco também foi atingido. Owen rapidamente correu para o fundo do barco de inspeção, mas foi caindo. O fundo do barco também tinha um grande buraco. A baleia branca não saiu, voltou a atacar. Owen atacou na cabeça da baleia branca. Ela dói tanto que mergulhou no fundo do mar. Porque esta baleia é tão grande, então, todo o barco é inclinado por ela. O pilar principal também estava quebrado. Thomas também caiu no mar. Felizmente, o grande barco não foi arrastado para o fundo do mar. George decidiu imediatamente não apanhar as baleias mais, tende de voltar para o grande barco. Infelizmente, o grande barco foi muito danificado, e também fluíram óleo de baleia. As pessoas só podem trazer toda a comida para o pequeno barco. Quando todos partiram, o grande barco explodiu e afundou-se no fundo do mar. Todos estão muito angustiados, mas não há outra escolha. Nas próximas 2 semanas, todos são submetidos ao sol durante o dia, e à noite são atingidos por tempestades. A comida diminuiu gradualmente, as pessoas começaram a ficar cansadas. Naquele dia, depois da tempestade, o melhor amigo do Owen ficou gravemente ferido. Thomas não queria contar mais. Herman disse que este livro tem de ser concluído. Caso contrário, pode não conseguir escrever livros mais tarde. Então, Thomas continua a contar histórias. Após 34 dias, as pessoas chegaram a uma pequena ilha. De repente, as baleias as atacaram novamente. 3 pequenos barcos viraram. Owen usou um machado para bater a baleia branca, mas não funcionou. Felizmente, a maioria das pessoas nadou para a ilha. O grupo de pessoas comeram tudo o que viram, ovos de pássaro, peixe cru e etc. Owen descobriu muitos esqueletos numa caverna. Podem ser vistos mortos enquanto esperam pelo resgate. Então, eles repararam os barcos, preparando-se para remar para o grande mar. Só 4 ficaram, incluindo o melhor amigo do Owen. 48 dias depois do acidente, um negro morreu no barco. Todos estavam prestes a jogá-lo no mar, mas Owen os parou. Porque o corpo é carne de qualquer maneira. As pessoas queriam viver, por isso o comeram. Depois, ninguém morreu mais, eles só podem tirar a sorte para decidir quem será a próxima pessoa a ser comida. George foi escolhido. No momento do tiroteio de George, o homem não podia aguentar mais, então ele abriu fogo sobre si mesmo. Depois, a baleia branca apareceu novamente, mas não atacou o barco. Owen viu a baleia branca ferida, ele não queria a matar. A baleia branca nadou para o fundo do mar, e não voltou. Mais tarde, as ondas separaram os barcos de George e Owen. Felizmente, 87 dias depois, um barco de pesca viu o barco do George. Por outro lado, Owen e o resto dos membros estavam tão fracos. Neste momento, o albatroz apareceu. Isso significa que o continente fica perto daqui. 90 dias depois do acidente, Owen foi salvo. 3 meses depois, todos regressaram à sua terra natal. A filha de Owen também nasceu. O casal abraçou-se em felicidade. O chefe ligou para Owen e pediu-lhe para esconder a verdade. Porque se eles souberem que as baleias atacam barcos, causará enormes perdas à indústria baleeira. Se Owen concordar, seria oficialmente capitão, mas ele recusou. No dia seguinte, o chefe ligou ao George porque o George era filho do chefe. Pensava que o George ia mentir, mas ele revelou a verdade. Admitiu que uma baleia branca de 30 metros atacou o seu barco. Todas as pessoas ficaram surpreendidas. George queria encontrar aquela baleia mais uma vez, mas não a encontrou. Owen regressou à ilha. O seu melhor amigo morreu, mas salvou os outros 3 membros. Depois, Owen e a sua família começaram uma nova vida noutro lugar. Thomas recebeu dinheiro quando contou sua história. O Herman tem uma história fascinante. Graças à história de Thomas, ele escreveu a grande obra A Baleia. É uma das obras literárias mais famosas do mundo.